Olá, hoje eu vou discutir o artigo Can Children of Different Ages Recognize Dog Communication Signals in Different Situations? Esse artigo foi publicado pela revista International Journal of Environmental Research and Public Health, tem Qualis B1 e fator de impacto 2.145. Então, sabe-se hoje que as crianças menores de 10 anos são as mais suscetíveis a ataques de cão. Geralmente o ataque ocorre por cães conhecidos pela criança, e isso ocorre pela capacidade subdesenvolvida das crianças para reconhecer a comunicação dos cães. O estudo ele trouxe diversos artigos como base, entre eles um estudo com crianças de 3 a 5 anos que utilizava recursos audiovisuais que mostrou a interpretação equivocada por parte das crianças dos sinais de estresse canino apresentados. E um outro estudo mostrou que crianças de 5 a 10 anos foram capazes de reconhecerem sinais vocais do macaco de cauda dura, estados de agressão, medo e sentimento positivo. Então, a coleta de dados ocorreu em 2017, na República Tcheca. 265 crianças participaram na coleta de dados com base na gravação de áudio. E dessas, 152 crianças também participaram na coleta de dados com base na gravação audiovisual. E as crianças foram divididas em grupos de 5 no jardim de infância, em grupos de 8 no ensino fundamental. Aí como que funcionou a atividade? A primeira etapa consistiu em entregar às crianças um questionário contendo perguntas relacionadas ao sexo, idade e também se as crianças tinham cachorro ou não. A segunda etapa da atividade consistiu na explicação detalhada dos sentimentos nos desenhos do cão e também nas imagens da menina. E a explicação da atividade em si. Então, a atividade consistiu no seguinte: era apresentada à criança a imagem com o audiovisual ou então apenas o áudio. E a criança teria que, após ouvir o áudio ou assistir o vídeo, reconhecer qual seria o estado do cão nessas 4 imagens. Essas imagens elas foram codificadas com cores para facilitar a compreensão da criança. E o vermelho significava zangado, amarelo feliz, o verde com medo e o azul triste. Após isso, a criança tinha que definir em qual situação o animal estava, com base nessas imagens. A primeira imagem mostrava o cão latindo para uma grade, a segunda, o cão sozinho, e a terceira, o cão brincando. E a última etapa consistia na criança responder se essa menina fosse um cachorro, o que ela sentiria. As crianças foram elogiadas a cada resposta, estando correta ou não, e em nenhum momento elas foram informadas sobre a exatidão das respostas. O tempo máximo desse procedimento foi de 15 minutos. Para as gravações de áudio e vídeo, 5 cães foram registrados em 3 situações típicas. A primeira situação foi a de brincadeira, na qual os cães eram gravados enquanto brincavam entre si ou com o coordenador do experimento. A segunda situação foi sozinho, em que os cães foram deixados na presença do coordenador do experimento, enquanto o dono se afastava. A última situação foi estranho, em que os cães foram gravados enquanto latiam para uma pessoa desconhecida em uma cerca ou portão. E os cães foram gravados em seu ambiente doméstico com a presença do dono. Para evitar os vieses não intencionais, o responsável pela criação das gravações não era quem reproduzia as gravações para os participantes. Durante a pré-análise dos dados, os autores estabeleceram 2 categorias, baseadas nas idades dos participantes. A primeira categoria, os mais jovens, que teriam de 4 a 5 anos, e os mais velhos,
de 6 a 12 anos. E essa categorização foi embasada em estudos anteriores que concluíram que a partir dos 6 anos, a criança possui um rápido desenvolvimento no reconhecimento dos sentimentos dos animais. Então, a idade das crianças afetou significativamente sua capacidade de atribuir corretamente os estados internos dos cães. E entre as crianças mais novas, a probabilidade era menor de que atribuíssem reproduções de áudio corretamente em comparação com as crianças mais velhas. Uma forte relação positiva também foi encontrada com relação à probabilidade de atribuir corretamente a mesma reprodução à situação gravada do latido do cão. A gravação que teve mais acertos pelas crianças foi aquela que justamente captou as respostas dos cães a um estranho. E o autor mencionou que em humanos a percepção das emoções negativas são mais acentuadas quando apresentadas acusticamente, ou seja, por áudio, e isso pode justificar esse resultado da relação positiva com o atribuir corretamente a situação de estranho ao latido do cão. E também o estudo não pôde fornecer um número igual de crianças com e sem cães para cada categoria de idade, o que poderia ter revelado se a posse do cão facilita ou não o reconhecimento dos estados internos dos cães. Então, nesse caso, a posse do cão não teve nenhum efeito significativo, porque o número de crianças não estava adequado para descobrir relação sobre isso. Então, aqui esse gráfico mostra o reconhecimento do estado interno do cão em áudios e vídeos pelas crianças mais novas e mais velhas. E aqui, então, mostra como as crianças mais velhas se saíram bem melhor do que as crianças mais novas nesse reconhecimento, tanto no áudio quanto no audiovisual. Essa segunda tabela mostra o reconhecimento da situação, do contexto e da situação e do estado interno humano. Então, aqui, novamente, as crianças mais velhas tiveram um reconhecimento melhor, tanto do estado interno humano quanto do contexto. E essa última tabela mostra a taxa de sucesso de reconhecimento pelas crianças mais novas e pelas crianças mais velhas, de acordo com as situações que foram apresentadas. Então, as crianças foram capazes de combinar as emoções retratadas nas imagens com o recurso de áudio, determinar qual situação estava ocorrendo e combinar o estado interno do cão com o estado interno correspondente de um rosto humano. As crianças de 4 a 5 anos tiveram um desempenho quase 60% pior do que as crianças de 6 a 12 anos, ao avaliar as gravações de áudio. Da mesma forma, elas tenderam a piorar 45% ao visualizar as gravações audiovisuais. Os sinais de áudio percebidos como agressivos foram os mais fáceis de decifrar pelos participantes. Isso reflete a necessidade das crianças reconhecerem as situações perigosas e saberem quando evitar essas interações. Não houve uma diferença significativa entre a percepção entre as gravações de áudio e vídeo, e é possível teorizar que alguns participantes confundiram alguns aspectos do vídeo, por exemplo, ao definir como felizes cães mostrando os dentes na situação com um estranho. O autor apresentou algumas limitações do estudo. A primeira seria a possível ocorrência de viés de ordem, e a segunda seria a duração dos materiais apresentados, pois o vídeo tinha apenas alguns segundos, enquanto o áudio era um pouco mais longo. Concluindo, os participantes conseguiram identificar corretamente o estado interno do cão, e as crianças menores de 6 anos exibiram um desempenho com falhas muito mais consistente. E ao avaliar as gravações audiovisuais, as crianças podiam fazer uma conexão entre o contexto da situação e o estado interno do cão, mas não podiam associar o estado interno do cão com o humano.
As minhas críticas ao artigo são, primeiramente, as ilustrações que foram mostradas para as crianças. Eu achei que elas poderiam ser mais detalhadas para as crianças terem um entendimento melhor das emoções, tanto que elas tiveram que ser codificadas com cores para as crianças terem certeza de qual emoção estava retratada naquela imagem. E também de levar esse aprendizado para as crianças, porque o artigo, além disso, né, levar o aprendizado às crianças e o pouco conhecimento novo apresentado, porque o artigo apresentou muitos dados que já eram conhecidos de outros artigos e poderia ter usado esse conhecimento todo para levar para as crianças. Então, ao invés de apenas coletar esses dados, mostrar para elas a resposta correta e aproveitar essa pesquisa para conscientizar as crianças a respeito do ataque de cães e de como interpretar corretamente as emoções dos cães. E é isso.